Iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. Você que diz, bispo, eu preciso de uma orientação. Eu me sinto desorientado em meio a tantos problemas, necessidades, decepções, perseguições. Meu amigo, ouça. Seja você obreiro, pastor, evangelista, esposa de pastor, você é um colaborador que se encontra em meio a problemas, a perseguições, a necessidades, a tribulações. Agora, mais do que nunca, ao invés de você procurar, resolver tudo de uma vez, ou ter o controle de tudo, de cada situação, que você entenda que o mais importante é você focar no alto, focar nas coisas lá do alto. Quando a gente coloca a nossa atenção nas coisas lá do alto, a gente olha de cima para baixo. Então a gente vê os problemas, as perseguições, as tribulações, as necessidades, bem pequenininho, como Deus vê. Mas quando você se vê em meio a vários problemas, necessidades, além disso, tribulações, perseguições, e você fica dando atenção para tudo que está acontecendo ao seu redor, você perde o foco, você perde a visão e fica fraco. Você entra em dúvida, você fica ansioso, você fica irritado. E aí você acaba até gerando outros problemas, com uma reação, uma decisão, uma escolha errada. Por isso, já nesses primeiros segundos do programa Obreiros em Foco, se você diz, bispo, eu me sinto perdido em meio a tantos problemas, a tantas necessidades, a tantas dificuldades, e parece que ninguém me apoia, ninguém me entende, ninguém me ajuda. Foca nas coisas lá do alto. Coloca a sua atenção nas coisas lá do alto e você verá a sua situação de forma insignificante, quer dizer, os problemas, as necessidades, as tribulações. E aí sim você vai saber como agir para superar todas elas. Está no ar o seu programa de mais um dia, Obreiros em Foco. Eu tenho aqui em estúdios o pastor Valber, que vai estar aqui conosco neste sábado, realizando o encontro dos solteiros, obreiros e obreiras, aqui do Templo de Salomão, como também levitas, como Sim. sempre o Bispo Irlan está nos lembrando, recordando. Sim. Nada contra, pelo contrário, estamos aqui no Templo de Salomão e penso eu que os levitas, como obreiros, aqui do Templo e da Zona Leste e de toda a nossa capital, devem ser os mais presentes, devem ser aqueles que devem tirar o máximo de proveito desse encontro dos solteiros, o primeiro dos obreiros, aqui na Esplanada do Templo, a partir das 16 horas, pastor Valber. Então, se iniciará esse encontro. Sim, senhor. E tem obreiros vindo até de outras regiões que eu já tive informação. Gente de São José dos Campos entrou em contato. Posso ir? Pode, a pessoa é livre. Ainda que nos blocos também haverá o encontro dos solteiros, mas tem gente de Santos. Olha, eu posso subir a serra? Exatamente. O pessoal quer chegar aqui no templo. A expectativa está grande. O Bispo Irlan, boa noite. Boa noite, bispo. Vai estar participando do nosso programa, como sempre, lendo Sim. as mensagens. Respondendo os obreiros, as pessoas que desejarem enviar perguntas, nós vamos responder. Pode enviar também pelo Obreiros Universal Oficial. E agora, os telespectadores, os internautas estão curiosos com esses dois casais aqui virtualmente participando do nosso programa. É o Tiago e a Eduarda. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Obreiros em Foco. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, boa noite, bispo. Boa noite. Ouça, a Eduarda está na igreja já há quantos anos? 6 anos, bispo. Há 6 anos. Isso. E o Tiago está na igreja há quantos anos? Eu nasci na igreja, bispo. Ok. Seus pais já frequentavam a igreja quando você nasceu, então, durante a sua infância, adolescência e vida adulta, você nunca se afastou, sempre permaneceu aí também acompanhando os pais na fé? Isso, na fé. Que bom, fico feliz. Que privilégio, né? Muitos gostariam de ter tido os pais, né? Quer dizer, que os pais buscassem Jesus antes mesmo deles terem nascido para indicá-los no caminho que deveriam acompanhar ou seguir, que é, no caso, o Senhor Jesus. Eduardo, o que foi que lhe trouxe à Igreja Universal? Que problemas tinha você ou a sua família quando você veio à igreja?
Então, bispo, eu cheguei na Igreja Universal com depressão, complexo de inferioridade, com problemas de ansiedade, né? Eu nunca tive referência de casamento na minha família, por meu pai. Ele, desde pequeno, eu via agressões verbais e físicas com a minha mãe. Então, aquilo dali, eu achei que eu ia nascer para apanhar também. Eu achava que eu nasci para poder sofrer também. E, com isso, o casamento dos meus pais destruído, o meu pai, ele recorreu à Igreja Universal, né? E logo depois ele mudou e trouxe minha mãe. Através do testemunho dele, minha mãe veio. Ok. E logo, consequentemente, me Muito convidou. bem. Meu Deus, você então é obreira já há quanto tempo, Eduarda? Há 3 anos. Há 3 anos, totalizando assim 3 anos. tempo na igreja, quantos anos? Eu estou há 6 anos Há na 6 igreja anos, e 3 anos. né? Isso, Muito bem. isso, 3 anos como obreira. E 3 anos de obreira. São os convidados virtuais aqui do Pastor Valber que vão falar um pouquinho também desse encontro dos solteiros, da importância desse encontro dos solteiros. Eles estão no Rio de Janeiro, aqui em direto, conosco em estúdios, com o programa Obreiros em Foco. E a história de amor deles começou com a Hora dos Solteiros. Então, eles poderiam contar como é que foi esse encontro, como é que deu início a esse relacionamento de vocês, porque a expectativa é grande. E aí no Rio também vai acontecer a Hora dos Solteiros nesse sábado. Nós queríamos saber como é que foi esse início de relacionamento de vocês através desse evento. Então, eu comecei primeiro, né, a participar das palestras da terapia do amor, dos momentos dos solteiros, e para mim foi fundamental, porque o momento dos solteiros ele é específico, as palestras ministradas são específicas para os solteiros. Então ali eu aprendi a preparar o meu coração, a blindar meu coração. Ali eu aprendi o amor inteligente, eu aprendi a definir qual o perfil da mulher adequada a mim, né? E então, para mim, foi de fundamental importância estar participando desses momentos, né? E logo depois a gente se conheceu e eu pude colocar em prática. Ô Tiago, uma perguntinha, desculpa, que despertou aqui uma curiosidade. Você sofreu em outros relacionamentos anteriores ou não teve? Olha, eu tive alguns relacionamentos, sim, e não fui feliz. Inclusive, foi por conta disso que eu comecei a participar da terapia do amor, para me curar. Quebrar a cara, né? Exatamente. Ou o coração. Isso. Teve que ser quebrado para você aprender, porque você já estava na igreja, diferente daqueles que agora estão nos assistindo e diz, olha, pastor Valber, bispo Erlan, eu nunca, estive na igreja, eu não tive oportunidade, estou sofrendo. Mas no caso do Tiago, sim, ele já estava na igreja, ele cresceu na igreja. Tem aqueles que não tiveram a chance de fazer o que é certo e tem aqueles que desperdiçam essa chance, né? A terapia do amor, ela é uma reunião para todo mundo. E quem está na igreja, muitas vezes ele diz assim, eu venho em todas as reuniões, menos na terapia do amor, porque ele acha que Deus vai resolver a vida amorosa. Não é assim. Eu tenho certeza que vocês vindo na terapia do amor, na hora dos solteiros, vocês foram entendendo o quanto vocês precisavam aprender. Quem chegou em quem? Quem teve a coragem de dar o primeiro passo? Fui eu. Tomei coragem, tomei coragem e cheguei até ela. E deu um sim logo de cara, Eduardo? Ou você colocou ele primeiro para correr atrás? Então, não dei logo de cara, cortei para correr atrás um pouquinho. Você não gostou da... Dizem que a primeira impressão é que fica, a primeira impressão você não gostou, não? Porque, assim, eu tinha um certo preconceito, vamos dizer assim, né? Eu achava que... Não, eu tô cuidando da obra, tô cuidando das coisas de Deus, então não preciso disso agora, não. Eu tinha esse preconceito, eu achava que era assim, né? Quando ele veio chegar até mim, eu estava iniciando na obra ainda, então eu falava assim, não quero isso agora para mim, não quero. Então, um certo orgulho que eu tinha, né? Aí me incomodou bastante, ele chegou até mim, né? Através de uma carta que ele me deu. E eu falei, não quero ler isso não, vou jogar no lixo, mas aí... Que isso, nem por aquela curiosidade, assim, só para saber o que tinha a carta? Não, porque eu era muito, como dizer assim, eu tinha um preconceito realmente com quem, vamos dizer assim, quem
focava muito na vida sentimental, achava que era errado, né? Então eu falava para mim mesma que eu não quero, que eu era muito nova para isso, que não estava no tempo certo, na hora certa, mas vi aquele incômodo, né? Quando eu disse não para ele logo de cara, eu fiquei muito incomodada. Eu não conseguia dormir sem pensar nisso, né? Eu não conseguia parar de pensar no que ele tinha escrito naquela carta que eu não tinha lido ainda. Foi quando eu abri e li, né? E foi quando eu falei assim, não, agora eu preciso investir na minha vida sentimental. Eu tenho que arrancar esse preconceito, esse orgulho que eu tô tendo e começar a investir nisso. Foi quando eu comecei a participar da Hora dos Solteiros, da Terapia do Amor. E eu vi ele lá se dedicando à terapia. Eu pensava, poxa, ele está se dedicando, ele quer buscar alguém realmente de Deus. E antes dele buscar alguém, ele está se preparando para ser alguém. Foi quando, depois de um tempo, eu dei a oportunidade, a gente começou Então, a ele, conversar. já como obreiro, você como obreira, você então esperou o momento certo, uma certeza em que você veria, não sentiria, você não esperou sentir. Você não estava buscando sentir, mas ver que realmente ele estava focado nas coisas espirituais. Sim. E por isso agora ele estava dedicando a sua atenção também à vida sentimental, participando da Hora dos Solteiros na Terapia do Amor, participando da Terapia do Amor. E foi aí que houve essa proximidade. Você sofreu alguma decepção amorosa, Eduarda? Eu sofri. Eu só tive um relacionamento, né, no mundo. E eu não fui feliz, E, inclusive, tive que terminar para poder... Foi algo que eu tive que terminar para poder ser feliz. Foi quando também eu comecei a vir na Igreja Universal. Aí, o senhor vê a importância do que a gente vai fazer sábado com esse cartãozinho do Quero Te Conhecer. Ele deu uma carta para ela, chamou a atenção dela. Ela estava durona, ela não quis ler a carta, mas também não jogou fora a carta. Né? Não e ainda ficou pensando, o que será que está escrito aí nessa carta? Eu confesso que eu não aguentaria sem ler a carta. Eu duvido que ela tenha dormido tranquilo. Não consegui dormir. Eu acho que tudo isso foi num lapso de 3 minutos que ela está falando que não leu a carta. Mas olha a importância. Ela foi observar quem ele era. Ele era obreiro, ela era obreira. Ela foi observá-lo na reunião, na terapia. Ela foi observá-lo na Hora dos Solteiros. Porque a Hora dos Solteiros, ela acontece toda quinta-feira. Eu faço a Hora dos Solteiros aqui no Templo de Salomão. E ela foi vendo que ele, muito além de uma intenção de namoro, ele estava investindo em si. Ele estava cuidando de si. E a Hora dos Solteiros é para isso, é para a pessoa cuidar de si. E ela vai preencher esse cartãozinho. Se alguém chamar atenção, se ela se interessar por alguém, ela vai dar o cartão. Como alguém também pode chegar nela e entregar o cartão. Então, isso é muito bacana, Eduarda. E o melhor, bispo, é que eles se casam agora dia 11, semana que vem. Sério? Então não... que surpresa agradável, Eduarda. Parabéns, Tiago. Mas antes de vocês falarem ao respeito, o que está escrito nesse cartãozinho aí, por favor, Pastor Val? Quero te conhecer. Esse cartão aqui, podemos dizer que é essa carta que a Eduarda rejeitou do Tiago, né? Esse cartãozinho aqui, o obreiro vai preencher quando ele chegar na Hora dos Solteiros. Ele vai falar quem ele é, a idade dele, quanto tempo ele está na igreja, se ele faz a terapia do amor, de onde ele é, onde ele mora, o que ele faz. Ele vai falar um pouco sobre o hobby dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E ele vai fazer o perfil dele, né? Contar um pouquinho da história dele. Ele vai falar se já foi casado, se tem filhos e outras informações importantes que ele considera. Então, se ele observar alguém, se ele olhar para uma pessoa e gostar, ele vai dar para ela essa referência dele. Cada pessoa, então, vai receber um cartão. Um cartão. Isso aqui não é currículo vitae e nem para você sair distribuindo para todo mundo. Ok. Isso aqui é exatamente você falando sobre você. Então, quando você levar a pessoa, quero te conhecer, você está dando a ela um pouco de informação sua. E um detalhe, bispo, não tem telefone nem o WhatsApp. Se ela quiser te conhecer, vocês vão conversar na Hora dos Solteiros, vocês vão conversar. Nada de virtual, tem que ser real. É isso aí. Bem, diante do que o pastor Valber acabou de relatar, eles se conheceram na hora dos solteiros, no momento dos solteiros, na terapia do amor, e estão prestes a se casar. Isso aconteceu há quanto tempo atrás, Eduarda? Esse encontro de vocês? Há 3 anos. Há 3 anos. Muito bem. Há 3 anos. Então, vamos agora assistir esse vídeo que fala sobre a fé e o sacrifício, porque o casamento tem tudo a ver. A fé
está ligada ao sacrifício. Não tem como separar a fé verdadeira, a fé inteligente, a fé bíblica, a fé que liberta, que transforma, Que faz permanecer. que faz o servo ser aprovado em meio às tribulações, perseguições, tentações, é a fé sacrificial, a fé que Jesus nos ensinou. Sim, senhor. Então, eu queria convidar o casal e também o Bispo Irlan e o Pastor Valber a acompanhar esse vídeo. Preste atenção. A fé sobrenatural grita por sacrifício. Sacrifício é obedecer à palavra de Deus. Sacrifício é dizer não à carne e sim ao Espírito Santo. Sacrifício é dizer não à voz do coração e sim à voz da razão. Sacrifício é orar pelos que nos perseguem. Sacrifício é amar os que nos odeiam. Sacrifício é viver na justiça numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças e confiar na justiça de Deus. Sacrifício é ver os injustos dominando os justos. Sacrifício é olhar com bons olhos os maus. Sacrifício é perdoar para ser perdoado. Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra. Sacrifício é ser obrigado a andar 1 quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu Evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Meu amigo, o sacrifício é o que nos faz estar diante de Deus, nos braços de Deus. O sacrifício nos faz depender de Deus e isso nos torna independentes dos outros, das circunstâncias. O sacrifício nos faz livres. O sacrifício tem o poder de nos libertar, realizar e proteger. Por isso Deus pede o sacrifício. Não é Ele que precisa do sacrifício, somos nós que precisamos sacrificar para que sejamos livres, realizados e protegidos. Vivemos em um mundo físico onde é impossível você subsistir na fé, na comunhão com Deus, sem o sacrifício. Então você, obreiro, você, obreira, estou falando com você, colaborador, que estava sendo vencido pelo cansaço, sabe, pelo problema, pela situação que você está vivenciando dentro da sua própria casa, no seu trabalho, já há anos ou há meses, nessa sociedade tão egoísta, materialista, competitiva, incrédula, arrogante em que vivemos. Mesmo em meio à pandemia, não se deixe vencer pela dúvida, pela ansiedade. Não se deixe vencer pelos problemas. Sacrifique. Sacrificar é você obedecer, é você confiar, é você perseverar na prática dos ensinamentos do Senhor Jesus, que garante a vitória, que garante a sua realização e a sua proteção. Então, Tiago, vocês vão casar semana que vem? Isso, sexta-feira. Sexta-feira. Aí no Rio de Janeiro. Isso. Eduarda, quando ele pediu a sua mãe em casamento, como foi? Foi diferente. Ele me pediu no meu aniversário, foi uma festa surpresa que eles tinham, ele, juntamente com umas amigas minhas, minha mãe e a mãe dele.
pai dele. É uma festa surpresa, e aí, no meio da festa, ele parou, né, e pediu minha mãe em casamento. Eu fiquei chocada, foi um susto muito grande, mas eu sabia o que eu queria, ele também sabe, eu sei o que eu quero, ele sabe o que ele quer, então a gente, colocando Deus na frente, não tinha como dar errado. Fico feliz. Bem, qual é o seu conselho, Tiago, para este obreiro, para esta obreira, para esta pessoa que está na igreja, talvez desde a infância, se guardando para conhecer o seu futuro esposo, sua futura esposa, mas que ainda não aconteceu e que está dizendo, olha, eu estou esperando em Deus, mas não está fazendo por onde acontecer a provisão divina? Muitas pessoas se acomodam, né, bispo? Porque elas têm os pensamentos como a Eduarda tinha um tempo atrás, que é só focar na obra que as coisas vão acontecer. Mas, na verdade, não é assim. Você precisa investir, né? O bispo Renato, ele falou isso durante muito tempo, algumas palestras dele também, que para você crescer profissionalmente, para você ter uma profissão, você precisa focar, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. E a mesma coisa é a vida amorosa. Você precisa investir em si, você precisa crescer, você precisa estar na terapia do amor, participar desses momentos, que é de fundamental. Ali é a sua faculdade para o seu sucesso amoroso. Aí, então. Eduarda, suas considerações finais? Foi o que o Thiago falou, e também ter sempre o cuidado, né? A vida sentimental, ela está aliada com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação. Então, esses momentos eu tinha um preconceito, né? Achava que, não, agora não é para mim. Eu estava sendo, na verdade, tola, porque eu investindo na minha vida sentimental, na hora dos solteiros, na terapia do amor, consequentemente, eu estava investindo na minha vida espiritual também, me preparando, me guardando, e também para poder analisar o homem de Deus certo para mim. Spirlan, deseja acrescentar algo? É interessante que essa moça, a Eduarda está falando, porque quando a gente atende ex-obreiros ou alguns obreiros que não estão bem, eles não têm essa disposição que o senhor falou há pouco de sacrificar um relacionamento que ela não vê que tem futuro. Então, ela não tem essa disposição, ela age pelo que ela sente, ela age pelo coração, ela não pensa, ela não raciocina. Como a Eduarda, o Tiago estão relatando, é muito importante que os obreiros, que as obreiras venham a este encontro, principalmente os solteiros, este encontro que é uma grande oportunidade para você conhecer uma pessoa e usar a cabeça para não sofrer. Infelizmente, a gente vê quem sacrifica a obra e ainda diz, agora eu vou cuidar da minha vida amorosa. Erroneamente. Ele sacrifica o privilégio incomensurável de servir a Deus, ele sacrifica a salvação dele e ele diz, não vou sair da igreja, só vou entregar meu uniforme. Mas ele sabe que ele já está fora há muito tempo, exatamente por não conhecer o amor inteligente. A terapia do amor, ela ajuda a pessoa a construir um eu mais forte, um interior fortalecido para suportar o período de solteiro e também depois de entrar no relacionamento. Porque muitos caem não é porque estão solteiros, caem porque entraram no relacionamento errado, escolheram errado. Pelo coração. Pelo coração. Aí diz, mas o coração não manda. É verdade. Coração, você tem que decidir com a cabeça. Não é coisa do coração, é coisa da cabeça a vida amorosa. E eles estão de parabéns, vão se casar através desse amor inteligente. Fico feliz, inclusive, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de fazer uma oração juntamente com o Bispo Irlão, o pastor Valber, que está casado há 23 anos. 28. O Bispo Irlão há 28 e eu também há 28 anos. Quero fazer essa oração por vocês, por todos que vão estar nesse encontro dos solteiros. Senhor Espírito Santo, assim como o Senhor marcou um encontro entre a Maria Eduarda e o Tiago, um dia, na tua casa, e através da terapia do amor e dos ensinamentos inteligentes, do amor inteligente, que não tem nada a ver com o coração, mas com a mente, com a razão. E eles investiram neles, na sua comunhão contigo, e por isso estão aptos a namorar, noivaram e vão casar. Que o Senhor os abençoe como marido e mulher. Nós oramos para que na união deste casal, meu Pai,
a tua bênção, a mesma bênção que está sobre mim há 28 anos e sobre os teus demais servos. Meu Deus, esteja sobre o Tiago e a Eduarda e sobre todos aqueles que vão participar do encontro dos solteiros aqui na esplanada do templo neste sábado a partir das 16 horas. Meu Deus, remova a ansiedade, a afobação, o medo, a preocupação, o orgulho, a dúvida, a malícia, o que seja que possa tentar interferir ou impedir este teu servo de te servir mais e melhor. É o que eu te peço e agradeço. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Bem, foi um prazer falar com vocês aí desde o Rio de Janeiro, a Eduardo e o Tiago. Até a próxima. Até, bispo. Tá aí então. Bem, vamos agora a algumas perguntas rapidamente para o pastor Valber, que foram enviadas sobre esse encontro dos solteiros neste sábado aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Boa noite, bispo e pastores. Estou muito feliz em poder participar, mesmo sendo por mensagem. Eu tenho uma dúvida. Mesmo desejando servir a Deus no altar, devo ir ao encontro dos solteiros? Ariela de Curitiba. Ariela, você desejar servir a Deus no altar não quer dizer você não cuidar da sua vida amorosa. Além disso, quando a gente deseja servir a Deus no altar, nós entregamos a nossa vontade a Ele. Quem chama é Deus. Nós temos a disposição, nós temos o eis-me aqui. Quando você cuida da sua vida amorosa, você está mostrando para Deus que você também é capaz de cuidar dos outros. Então, claro que você é muito bem-vinda. A hora dos solteiros é para você vir dedicar um tempo a você, para você vir aprender o amor inteligente. E se alguém se apresentar a você, aí você vai dizer a ela que você está lutando para entrar no altar, para servir a Deus como uma serva do altar, mas isso é algo que você vai entregar a Deus. De repente, aquela pessoa também tem a pretensão de um dia servir a Deus no altar. Ela está disposta. Ótimo. Mas a palavra final sempre é de Deus. É Ele quem é o Senhor da obra. Tem uma outra pergunta, pastor Valber. Vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta. Depois que me casei com Deus, ando com minha aliança no dedo esquerdo. Devo tirá-la ou posso ir com ela na hora dos solteiros? O Miguel, aqui da Zona Leste. É verdade, Miguel, você com a aliança no dedo esquerdo vai dar a entender que você está casado com alguém. Mas essa aliança que você fez com Deus, esse casamento com Deus, acima de tudo, foi uma entrega, foi uma decisão de você agora servir a Deus com a sua vida. Essa aliança que você colocou no seu dedo, você pode colocar perfeitamente na sua mão direita. E você só vai tirá-la da mão direita quando você colocar a aliança de casamento no seu dedo esquerdo. É importante a sua pergunta porque talvez outras pessoas tenham essa dúvida, mas o fato é que você deve permanecer casado com Deus com aliança no dedo ou sem aliança, tá bom? É esse casamento com Deus que vai garantir a sua felicidade sentimental e futuramente conjugal. Não sei se o bispo Bilan quer fazer algum comentário. Se tiver com a aliança na mão esquerda e ela colocar na direita, não for casada, a pessoa vai pensar que ela é namorada, noiva pelo menos. Comprou uma correntinha e coloca ela aqui de momento. Ou guarda no bolso, pelo menos durante... Para não gerar dúvida. Sim. E depois coloca lá, depois que você se apresentar, a pessoa fala, eu estou casado, mas com Deus, claro. Eu gostaria que agora o telespectador prestasse muita atenção no relato da senhora Madalena, que quer nos contar a sua experiência lendo o jornal Folha Universal. O Folha Universal contém testemunhos, casos verídicos de pessoas que enfrentaram, estavam passando por problemas, humanamente falando, impossíveis de serem superados. Sonhos humanamente impossíveis de serem realizados. Mas como bem disse o Senhor Jesus, que os impossíveis para os homens é possível para Deus através do Folha Universal. Essas pessoas tiveram a sua fé despertada e tiveram a oportunidade de não apenas ter os seus problemas resolvidos, os seus sonhos realizados, mas elas foram transformadas porque conheceram a Deus. Fala aí, senhora Madalena, qual foi a experiência da senhora? Boa noite, bispo. Boa noite. Meu nome é Madalena, sou da Catedral de São José dos Campos e eu vim contar um pouquinho da minha vida antes de conhecer Jesus na igreja. Eu era depressiva, meu esposo tinha problema de alcoolismo, meu casamento estava acabando. Quando Deus usou uma vizinha para me evangelizar com uma Folha Universal.
e ela jogava todos os dias essa folha 3 vezes na semana na minha varanda. Confesso que joguei até algumas fora, nem li, mas ela insistia toda semana. Então, eu falei assim, eu fiquei com curiosidade, eu falei, então eu vou dar uma olhadinha para ver o que tem de tão importante nessa folha, que ela me evangelizava todos os dias com a folha. Então, eu pude ver os relatos das curas, casamento sendo restaurado, e então me deu essa curiosidade de ir lá na igreja para ver esses testemunhos, né? Que eu também precisava de uma benção dessa. E eu pude contemplar que realmente lá eu tive a minha libertação, meu esposo foi liberto dos vícios, meu casamento foi restaurado e hoje eu posso dizer que a Folha Universal salvou a minha vida e o meu casamento. Está aí a participação então da senhora Madalena, que foi evangelizada e hoje liberta, hoje transformada, abençoada por meio do Folha Universal. Depois que você leia o seu exemplar, então não jogue fora, mas use o mesmo como um meio de evangelização, porque através de um exemplar, de um testemunho, uma mensagem, Deus pode salvar uma vida e toda uma família. Bem, o Bispo Irlan vai responder agora perguntas enviadas pelo WhatsApp através do número 953-392828, 0 operadora 11, é o número aqui do WhatsApp do programa Obreiros em Foco, repito, 953-392828. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode enviar a sua pergunta e nós vamos respondê-la aqui dentro do possível. Por favor, Bispo Irlan. Olá, Bispo, boa noite. Eu sou a Lorane, moro aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que eu devo agir quando uma pessoa muito próxima de mim se afasta da presença de Deus e não quer que eu fale de Jesus para ela? Como você faz? Você não fala, porque ela já conhece, ela já sabe. E você precisa cuidar agora da sua vida, porque ela se afastou de Deus, ela se afastou da igreja, ela é próxima de você, ela te conhece, ela sabe do seu caráter, ela sabe do seu testemunho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, ela te conhece, ela sabe quem você é. Então, você não precisa ficar falando de Jesus para ela, porque tudo que você for falar para ela, ela já sabe. Cuide, Lorane, da sua vida espiritual, da sua salvação e ore por ela, porque creia que futuramente ela vai voltar. Eu creio nisso. E sabe, Lorane, quando a pessoa que conhece a verdade se afasta e não quer que ninguém mais lhe fale, é porque, na verdade, ela não quer se sentir pressionada, cobrada, porque ela já sabe o que tem que fazer. Verdade. E o fato de você falar incomoda, porque, na verdade, ela não quer praticar. Então, a melhor coisa é você dar esse bom testemunho, a exemplo do que o Bispo Irlan acabou de lhe orientar. Há mais uma pergunta, penso que é a Vitória. Olá, Bispo, boa noite. Olá, Vitória. Meu nome é Vitória. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a diferença do deserto que nós temos que passar e do deserto que nós mesmos nos colocamos? Boa essa pergunta. Vitória, o deserto que nós nos colocamos é pelos problemas que nós causamos, é pelas escolhas erradas, decisões erradas, sabe? Reações indevidas. Quando você, eu ou quem quer que seja, já de Deus, conhecedor da palavra, desobedecemos a palavra de Deus, então nós estamos automaticamente nos colocando em um deserto pelo erro que a gente cometeu. Seja ele de infidelidade, de mentira, de orgulho, de desobediência, de rebelião, de dúvida, sabe, de acomodação. Quando um dos servos de Deus, independentemente da sua posição eclesiástica, seja bispo, pastor, esposa, obreiro, colaborador, evangelista, um cristão, e ele desobedece à palavra de Deus, ele literalmente é conduzido ao deserto pelos erros, pelas escolhas que ele fez erradas. Como, por exemplo, imagine só você dirigir de forma indevida, infringindo as leis do trânsito. Você vai receber multa, você pode causar um acidente, você pode até matar alguém. Você coloca em risco a sua vida e a vida dos outros. E aí vem, então, a conta, vem as multas, ou vem, então, a prisão, ou o que seja. Naquele caso, você se levou a esse deserto. O marido, por exemplo, que é infiel à esposa, que mente à esposa, que maltrata a esposa, e depois a esposa pede o divórcio, ou fica fria no relacionamento. Poxa, a minha esposa não me dá atenção, não é carinhosa.
Mas você fez por onde, né? Quer dizer, você não foi carinhoso, você não foi paciente, você não foi comunicativo, você foi infiel. Então, penso que esse é o deserto que cada um conduz a si mesmo e sofre as consequências. Agora, os desertos que nós passamos, pelo fato de servirmos a Deus, é por causa da fé. Por exemplo, a Igreja Universal enfrenta tantos desertos, tudo para a gente é difícil. Quer dizer, não há nenhuma outra instituição que faça mais obra social do que a Igreja Universal. E ainda assim não somos reconhecidos. A gente não fica soltando fogos, nem mostrando para o mundo o que nós fazemos, mas somos conduzidos a desertos por causa de discriminação, por causa de perseguição religiosa, pelo fato de pessoas não crerem e quererem que a gente respeite a sua incredulidade, que a gente respeita, mas eles não querem respeitar a nossa credulidade, a nossa crença. Então nós somos conduzidos a desertos. A gente sofre preconceito, injustiça, perseguição, discriminação, humilhações. Esses desertos que a gente é conduzido por Deus, por causa da fé, é diferente. Isso faz a gente amadurecer também, faz a gente ter momentos com Deus e faz com que a gente aprenda a depender dele e não da nossa capacidade e não dos recursos que estão à nossa disposição. Então a diferença é essa. Em ambos os casos, se realmente a pessoa é serva, ela vai aprender, ela vai amadurecer, ela vai crescer e ela vai dar o troco. Caso não seja, então, nos desertos vai ficar revelada a carne e quem realmente ela é. Uma pessoa nascida da carne não aguenta o deserto, ela foge, ela deserta, ela não aguenta o deserto, ela deserta. Já o nascido do Espírito, ele permanece. Penso que tenha ficado claro. Alguma objeção, alguma observação? Bispo. Não. Na verdade, o deserto, como o senhor bem colocou, que Deus leva, ele sempre tem o objetivo de trazer benefícios para a vida dela. E o deserto que ela vai, às vezes, ela foi porque foi a escolha dela e ela vai sofrer as consequências, mas tem que ficar firme. E não esqueça que os desertos que Deus nos conduz, após a provação, os anjos vêm para nos servir, para nos honrar e Deus ser glorificado. Os obreiros do Maranhão enviaram um vídeo porque a pandemia não nos isolou do altar, porque nós somos o sal da terra. Vamos lá, por favor? Eu me chamo Pastor Edmundo Ramos, responsável dos obreiros do bloco de Imperatriz Maranhão. Quero informar a todos que mesmo em meio à pandemia, que assim seja. Sigam nessa fé aí no Maranhão, o pastor, os obreiros, colaboradores e todos que, mesmo em meio à pandemia, estão ativos na fé, evangelizando, visitando e ajudando nas reuniões. Bem, nós vamos agora exibir relatos de pessoas que participaram das vigílias aqui no Templo de Salomão e tiveram uma experiência marcante com o Espírito Santo. Acompanhe. Olá, meu nome é Ana, participei da 4ª vigília da Coroa aqui na região do Jardim Odete e foi muito forte, muito bacana a reunião, que falou fortemente no meu coração, foi a referente o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos considera e que ele, assim como aquela imagem, aquele vídeo que o rei Davi mostra quando o Mefibosete chega até ele, se curva até ele, o rei Davi representa ali o próprio Deus quando fala que não vai fazer mal nenhum para ele. E é assim que Deus é com a gente. Ele nos considera, Ele nos ama e foi muito forte essa reunião. Deus abençoe. Meu nome é Ricardo, eu sou da Catedral de São José dos Campos. Eu participei da Vigília da Coroa, saí renovado, fortalecido, uma reunião muito abençoada. E eu estou me preparando já para esse dia 5, para a Vigília da Peneira. Eu tenho certeza que eu vou sair bem mais renovado e bem mais fortalecido. Eu convido você também a participar.
da Coroa têm sido muito proveitosas para a minha vida espiritual. Desde a primeira até essa última, tem sido assim, transformador totalmente na minha vida. Porque por um período eu passei muitas dificuldades, estava passando muitas dificuldades interiormente. Então todas essas vigílias acrescentaram muito. Desde a primeira, a unção no alto da cabeça, a minha mente foi totalmente transformada. O meu interior tem sido transformado dia após dia. A minha vida com Deus tem sido muito mais próxima. Eu estou muito mais íntima do Senhor Jesus. Então, essas vigílias acrescentaram muito na minha vida. Eu estou muito mais forte do que quando eu comecei a participar das vigílias. Deus plantou em cada um de nós um desejo instintivo que nos impele à unidade. Um bom casamento não apenas traz felicidades ao casal, mas aproxima de Deus. E o motivo é simples. Quando temos de quem cuidar, estamos praticando o cuidado de Deus conosco. Ele mesmo afirmou que não é bom que vivamos sozinhos. Isso porque a solidão entristece a alma humana e Deus deseja ver seus filhos felizes. Por isso, sábado, dia 5 de setembro, todos os solteiros estão convidados a chegarem às 16 horas para o Encontro dos Solteiros. Será uma oportunidade de conhecer outras pessoas que compartilham a mesma fé e objetivos semelhantes. Obreiro, levita, colaborador, você é o nosso convidado especial. Encontro dos Solteiros, sábado, dia 5 de setembro, às 16 horas, na esplanada do Templo de Salomão. Não perca! Sábado agora, então, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estaremos realizando a Vigília da Peneira para todo o Brasil. O Senhor Jesus falou sobre o perigo de ser peneirado. O diabo é o interessado em peneirar aqueles que se prontificam em servir a Deus, em ganhar almas. E claro, para você poder ganhar almas, Deus contar com você, você tem que estar bem, você tem que estar salvo. E por isso, nós vamos rogar a Deus por você, obreiro, obreira, que está prestes a cair em tentação, que está prestes a blasfemar, murmurar, duvidar, renegar, desertar, se acomodar, sabe? Inclusive, agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você que diz assim, bispo, eu me sinto como um nada. Como é que é? Eu me sinto como um nada. Parece que ninguém me valoriza. Sabe? As pessoas que um dia eu ajudei não são gratas a mim, não me agradecem, não reconhecem o que eu fiz. E eu queria dizer para você que você não tem que esperar agradecimento, reconhecimento das pessoas que um dia você ajudou. Você não tem que se sentir um nada pelo fato das pessoas não lhe aplaudirem. Mas o que você e eu temos que ter em mente é a importância da gente lembrar, sempre recordar do que Deus fez por nós e as pessoas que Ele usou para que fôssemos evangelizados, libertos, transformados, salvos e que hoje nos dá o prazer, o privilégio de também auxiliá-los e fazer também a obra de Deus. Porque quando há ingratidão, então a pessoa esquece facilmente das pessoas que lhe ajudaram e do que Deus lhe livrou e como elas eram e hoje como elas estão. A ingratidão, ela machuca. Ela machuca e machuca muito. E Deus sente a dor da ingratidão de muitas pessoas que Ele livrou da morte, que Ele abençoou, que Ele perdoou, que Ele ensinou, mas que agora acha que tudo aquilo que Deus fez, por meio da sua igreja, por meio dos seus servos, não era digno de gratidão. Isso machuca profundamente a Deus. E Deus não espera que você e eu sejamos ingratos. Então, geralmente, as pessoas que se sentem um nada, aí está, são as pessoas que esquecem de demonstrar gratidão. Então, ao invés de você esperar que as pessoas demonstrem gratidão a você, demonstre gratidão a Deus. E você nunca, isso é um segredo,
você nunca vai se sentir um nada. Pode ter certeza, isso funciona. Eu tenho praticado isso há 32 anos e funcionou e funciona para mim. Certamente vai funcionar para você também. Veja só o que diz o texto bíblico no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22. Diz assim, olha só. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Olha só que ingratidão. Olha o que faz a ingratidão. Quer dizer, Joiada havia livrado a ele, o havia protegido, o amparado quando criança, adolescente, e agora ele é adulto. Ao invés de demonstrar gratidão, respeito, consideração, não. Ele não lembrou da beneficência que Joiada, o pai de Zacarias, lhe havia demonstrado. E matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse, leia em voz alta, por favor, o Senhor o verá e o requererá. Está vendo? Deus vê tudo, meu amigo. Ah, o bispo não está vendo, o pastor não está vendo, o meu patrão não está vendo, o meu funcionário não está vendo, o governo não está vendo, o presidente não está vendo, o advogado não está vendo, o juiz não está vendo. Não esquenta não. Não esquenta não, como dizia a minha avó, meu filho, você vai ver coisas. É verdade. Está aqui, ó. O Senhor o verá e o requererá. Deus não deixa barato não, gente. Deus não esquece não, porque a gente faz para Ele. E por que o fazemos? Então, não alimente esse sentimento, eu me sinto como nada. Seja grato a Deus. Não esqueça dos benefícios que Deus lhe proporcionou por meio da fé, do trabalho da igreja, da sua palavra, desse trabalho evangelístico, libertador. Seja grato a Deus, porque Deus, Ele recompensa os seus servos. E a recompensa do servo é que o Pai o honra, disse Jesus. Aquele que me servir, o Pai o honrará. Meu nome é Priscila, tenho 34 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cheguei na igreja com muitos problemas, mas o que mais me afligia era a minha vida sentimental. Fui muito bem acolhida por todos. Passei pelo processo de libertação, tive meu encontro com Deus e fui levantada à obreira. No decorrer desse tempo, eu sempre me baseava na palavra que eu ouvi quando eu cheguei. E se alguém me servir, o Senhor o honrará. E eu tinha isso comigo, mas foi passando o tempo e o meu foco, que era o Senhor Jesus, em servi-lo, né, para ser honrada por Ele, foi totalmente perdido. Eu comecei a olhar para as minhas companheiras de obra, para as obreiras que, no entanto, eram abençoadas, começavam a namorar, noivar, outras se casavam. E eu já não me preocupava mais no servir a Deus para ser honrada. E eu tirei todo o meu foco. Foi aonde, então, eu comecei a questionar a Deus por quê. O porquê que eu não era abençoada, o porquê que eu não conseguia um namorado dentro da igreja. Se eu servia a Deus, por quê? Por que que Ele não me honrava? E esse questionamento, essas dúvidas, me fizeram esfriar. Foi aonde eu já parava de ter a minha comunhão com Deus, de meditar na palavra, de jejuar. Eu queria realmente só resolver a minha vida sentimental. Foi então que, com 2 anos na obra, eu conheci uma pessoa, que ele chegou na igreja e foi tudo muito rápido, porque eu já não tinha mais a direção de Deus, então eu não queria mais me preocupar se ele estava liberto, se realmente era ele o homem que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu simplesmente não dei ouvidos para que os homens de Deus me disseram que não era a hora, não era o momento, e eu fui em frente. Eu não dei ouvidos. E foi onde começou todo o
meu pesadelo, né? A gente começamos a namorar e com 3 meses, exato 3 meses, eu já descobri que eu já estava grávida. Por algum tempo eu até vinha nas reuniões, trabalhava mesmo no pecado, eu colocava o meu uniforme, eu trabalhava nas reuniões e com 3 meses eu descobri que eu estava grávida e confessamos nossos pecados diante de Deus e diante do nosso pastor na época, no qual ele nos orientou, nos tirou de obreiro sim, mas nos orientou, se propôs a nos dar todo o suporte, a nos ajudar para que a gente permanecesse ali, né, buscando a Deus, se consertar com Deus. Mas eu já não conseguia mais. Por algumas vezes eu vim até a igreja, até as reuniões, mas o diabo ele me acusava muito. Às vezes poderia até não ter ninguém me olhando, mas parecia que todo mundo me olhava, principalmente os meus companheiros de obras, como se eles estivessem me acusando. Foi então que a gente parou, se afastamos, fiquei afastada por 5 anos. Eu falo que o tempo de sofrimento antes de chegar à igreja e conhecer a Deus, todo aquele sofrimento que eu tive no passado, não foi nada perto desses 5 anos que eu me afastei da presença de Deus. Eu posso dizer que eu desci no inferno. Ele tinha um emprego muito bom e ele perdeu esse emprego a ponto da gente depender das pessoas para compra, para pagar aluguel, perdemos carro e a nossa vida foi só decaindo cada dia mais. A gente começou com muitas brigas, eu manifestava dentro de casa, a minha vontade ali era de matar. Eu sentia o gosto do sangue na minha boca e o desejo ardente dentro de mim de matar ele, de matar minha filha. E numa sexta-feira fui deitar, a minha filha dormindo do meu lado, e eu despertei muito rápido, assim. Os meus olhos se abriram, mas eu não conseguia me mexer. Eu não mexia a cabeça, eu não mexia os braços, eu não mexia a perna. Era somente os olhos na direção para conseguir olhar minha filha. E de frente comigo foi aonde eu vi o próprio demônio vindo de encontro comigo. Naquele momento ali, a única coisa que vinha na minha mente: eu vou morrer. Ele vai me levar. E foi tudo muito rápido, era muita risada, era muito choro que eu ouvia. E eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia gritar, nem que se fosse resolver a situação, eu não conseguia fazer nada. E da mesma forma que eu despertei no estalar dos olhos, muito rápido, ele também desapareceu. E nesse momento que desapareceu, eu já consegui me mexer. E aquela angústia tomou conta de mim, aquele desespero de ter a consciência de que o diabo ele vai me matar, ele vai me levar. Foi então que por poucas horas eu consegui dormir pouco e no sábado pela manhã uma esposa do pastor me mandou uma mensagem que a gente era obreira junto na minha época e ela me mandou uma foto dela de obreira trabalhando na reunião do esposo dela e ela mandou assim: minha irmã, que saudade da gente com a nossa farda de guerra. Por outras vezes ela já havia mandado mensagens para saber como que eu estava, mas eu já não respondia, visualizava, já não respondia, já não queria mais contato com ninguém que era, né, de Deus, que era da igreja. Foi então que eu fui humilde para pedir ajuda para ela e de imediato o esposo dela entrou em contato com o pastor que estava na nossa igreja na época e ele prontamente me atendeu. E foi aonde eu comecei por todo o meu processo novamente. Meu processo de libertação, de buscar o meu encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. E então eu consegui, pela misericórdia de Deus,
depois de 5 anos, eu consegui voltar para a presença de Deus. Hoje eu sirvo ao meu Senhor. Hoje eu tenho a minha comunhão com Deus. Hoje nada. O amor que eu tenho pelo meu esposo, o amor que eu tenho pela minha filha, nada, literalmente nada me afasta da presença de Deus, nada. Tenho minhas lutas, tenho minhas guerras, mas em tudo eu tenho a certeza de que Ele é comigo e eu sou com ela, com Ele. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi voltar. E eu voltei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por ter livrado a Priscila da morte. Os espíritos vieram buscá-la várias vezes porque ela estava em pecado e eles sabiam que se ela morresse no pecado da ingratidão, ela que te conheceu, fez a tua obra, mas por causa da ansiedade se entregou a fantasias do coração e um namoro que acabou, meu Pai, lhe tirando da fé e durante 5 anos viveu esse inferno de depressão, de ataques, de pânico. E os demônios, meu Pai, fizeram a vida dela um pedaço do inferno. Mas o Senhor deu para ela a mesma oportunidade que o Senhor está dando agora para este obreiro, que estava prestes a cometer o mesmo erro, a esta obreira, colaborador, a este pastor, esposa. Meu Deus, eu sei que o Senhor falou agora com esta pessoa, que está afastada há 2 anos, há 3, há 4, há 5 anos, como a Priscila. Assim como o Senhor aguardou por ela e ela voltou e hoje está liberta, hoje está transformada, batizada com o Espírito Santo. Ah, meu Pai, agora nada nem ninguém a tira da tua presença, pois como o Senhor disse, aquela planta ou toda a planta que o meu Pai plantou, jamais será arrancada. Usa esta água como ponto de contato, meu Deus, e traga o temor a todos que oram comigo, gratidão para que essa pessoa se desvie do mal, para que esta pessoa resista às tentações e te sirva para sempre. Em nome de Jesus é o que nós determinamos nesta oração e te agradecemos. Amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Graças a Deus. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Obrigado, pastor Valber. Prazer foi nosso. Bispo Irlan, Prazer, amanhã voltará então aqui ao programa? À disposição. Muito bem. Nos veremos na iurte ou nas nuvens.